Então, hoje foi me dada essa tarefa, né, de nós podermos fazer algumas reflexões, e eu vou já de imediato compartilhar aqui a apresentação. Me foi dada essa tarefa de a gente poder fazer algumas reflexões a partir da parentela espiritual e também da parentela física, que é a que de fato a gente está vivendo agora momentos muito intensos, eu diria assim, em razão do nosso isolamento social e torna-se forçoso, né? Muitas vezes o convívio 24 horas sob o mesmo teto com pessoas que a gente estava habituado a ficar, às vezes 2, 3 horas, ou até menos que isso, ou tão somente nos finais de semana. Então, para a gente poder refletir um pouco sobre esse significado, por outro lado, estando nesta condição, o que a gente pode aprender, né? O que a gente pode atender ao chamado do Cristo quando ele nos chama à realidade e nos convoca, né, a responder a ele o que estamos buscando. Quando ele fala, naquela passagem célebre, ele diz, né, o que buscais? Então, o que a gente está buscando, de fato, hoje? E, ao mesmo tempo, poder pensar de que nós estamos dentro de uma grande ciranda, onde uns vêm primeiro, outros vêm depois, mas como o estudo que antecedeu, né, já também apontou, todos, via de regra, tiveram alguma conexão em algum momento. E às vezes nós vemos em famílias mais tranquilas, com menos conflitos, com menos problemas, mas somos testados de outras formas, né? Não às vezes necessariamente nos relacionamentos em si. Mas para a gente poder pensar assim, o que eu, né, de fato posso avançar a partir desse convívio mais intenso e um convívio que é forçado. Então, eu começo trazendo essa passagem de Mateus, e que ela vai ser bastante comentada também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na passagem do honrar pai e mãe, e é muito interessante, né, porque quando Mateus conta, né, de que certa vez, quando Jesus estava pregando as turbas, ele, então, é chamado a atenção, né, por alguém, onde é dito a Jesus que sua mãe e seus irmãos estavam de pé do lado de fora procurando falar com ele. E aí é muito interessante, né, porque, primeiro, a gente acaba olhando para uma situação de, bom, será que Cristo questionou, né, quem era a mãe, desprezou a condição da sua mãe, da sua amada Maria, né, e dos seus irmãos, mas não, como sempre, ele estava aproveitando aquela situação para também passar, né, algum aprendizado, para poder, né, também fazer com que aquelas pessoas se sentissem mobilizadas sobre o tema relacionado da própria conformação da família. E é interessante, né, porque se a gente olha esse trecho, nós temos que lembrar que Jesus se comunicava com todos, com estranhos, doentes, fracos, oprimidos, ladrões, prostitutas, e ele sempre respondia a todos aqueles que buscavam nele a cura, o consolo, o conforto, o entendimento, né? E é interessante porque em várias passagens aparece que ele os percebia à distância, né? Tem a passagem, por exemplo, de Zaqueu, enfim, tem, né, tantos outras passagens que ele percebia a distância. Então, seria de estranhar, né, porque Jesus não perceberia a presença da irmã, da mãe e do irmão, dos irmãos, sem que eles fossem anunciados. Então, na verdade, primeiro ele quis mostrar, de certo modo, que a mãe e os irmãos estavam posicionados fora, né, do lado de fora daquele espaço onde ele estava pregando. E que, portanto, eles não estavam dentro daquela sintonia que se constituiu a partir da sua pregação junto à turba. E isso demonstra que haviam, né, padrões vibratórios distintos, né, naquele momento. Então, se eles estivessem, de fato, vivenciando esse
discipulado, né, se eles estivessem ali em sintonia, eles não estariam do lado de fora, como Mateus retrata. Por outro lado, é interessante porque é usado o verbo falar. E, via de regra, né, Jesus, sobretudo Deus, ele não fala, né, de forma articulada, como a gente pode entender, porque a fala tem a ver com a cognição, e a cognição está relacionada muito mais à razão, e não ao sentimento, né? Então, é interessante porque também tem essa nuance, né, que Jesus tenta trazer à tona. Então, havia uma necessidade de uma fala, então era algo raciocinado e talvez não do ponto de vista de sentimento. E aí, Jesus aproveita, então, e na sequência diz, quem é minha mãe e quem são os irmãos? E aí vem, talvez, o cerne da questão, porque ele quis demonstrar que não havia um desprezo, né, de fato, né, isso está bastante explorado, como eu disse, no Evangelho, mas ele reserva essa lição importante no sentido de mostrar que não era necessário haver laços consanguíneos para que a fraternidade se estabelecesse. E muito mais estava vinculado à sintonia espiritual para que esse vínculo de fato ocorresse. E aí, por isso, né, ele vai concluir essa passagem dizendo que todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, ele não diz que a Maria, os irmãos que estavam ali vindo falar com ele, não são, né, sua família, mas ele estende a família. Então, ele vai mostrar que existem pelo menos duas formas de família, que é o que está lá no capítulo 14, né, do Evangelho, que é a parentela corporal e a parentela espiritual. E que as famílias do laço consanguíneo, elas são duráveis, né, e elas vão cada vez se fortalecendo e se purificando, enquanto que as segundas, ou seja, as consanguíneas, né, elas muitas vezes se dissolvem. Por que elas se dissolvem? Porque um ou outro membro dessa família pode, moralmente, estar bastante desatualizado ou defasado do ponto de vista da evolução. E é bem interessante porque os irmãos de Jesus, de fato, não que eles não, Jesus ele nunca manifestou que não tivesse apreço. Pelo contrário, né, alguns dos irmãos, em algumas passagens, demonstram que eles não tinham tanto apreço, que eles o toleravam, né, toleravam Jesus. E aí eu fico pensando, né, imagina o dia que desencarnaram e ficaram sabendo que eram irmãos de Jesus, né, mas eles estavam num patamar evolutivo muito inferior, então eles não conseguiam, de fato, entender aquilo que Jesus queria mostrar. Então, ele tenta, né, com essa passagem, mostrar que nós estamos imersos em famílias que se ligam pelos laços espirituais, e por isso que alguns serão mais fáceis de a gente conviver, e outros pelos laços corporais. E que se deseja dos laços corporais avançarem para um outro patamar, o que às vezes não é tão simples. E aí eu quero fazer, talvez, esse direcionamento para a gente olhar um pouquinho para as nossas famílias, né? Será que ali naquela cena, todos estavam com a mesma envergadura espiritual do Cristo? Por óbvio que não, né? Muitos estavam em vários níveis de evolução. E ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, consta, né, com relação aos irmãos de Jesus, sabe-se que eles não o estimavam, porque eram espíritos pouco adiantados, não lhe compreendiam a missão, e achavam que ele era excêntrico, né? O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão. E aí a gente precisa olhar, né? Muitas vezes nós temos dentro da nossa família pessoas que são estranhos, são espíritos estranhos. E o convite é a gente, ou nós exercermos exatamente a humildade, porque nós já estamos tendo a oportunidade do aprendizado, do entendimento dessa organização da família espiritual e da família corporal.
não esquecendo que essa família corporal, ela vai, mais cedo ou mais tarde, evoluir para a constituição de uma família espiritual, porque a ideia, né, é que nós sejamos, ou nos reconheçamos como uma grande família. Então, eu vou trazer uma passagem particularmente muito bonita, que é o diálogo de Célia e do avô Quinei Lúcius, na obra 50 anos depois, onde se evidencia e talvez nos chama a atenção para nós pensarmos qual é a nossa tarefa hoje perante os nossos familiares. E é uma Sheila, passagem... posso fazer uma colocaçãozinha bem rapidinho aqui antes de... Claro, claro, me interrompam, eu não enxergo quem levanta a mãozinha, então pode interromper. Tá bom, eu estava com a mãozinha levantada ali, mas daí eu resolvi interromper. É Sim, sim. importantíssima essa colocação que tu traz, de Jesus, né? Realmente eles não estimavam Cristo. Os ciúmes dele, uns ciúmes muito grandes, queriam que ele usasse a fama, os conhecimentos dele para alguma coisa que trouxesse alguma vantagem. Então, eles detestavam o Cristo e odiavam. Tanto que fizeram uma pegadinha com ele. Na verdade, tentaram matar Jesus. Sim. Todos os anos, na cultura judaica, hebraica, eles comemoram a festa das tendas, e aonde tem que irem até Sim. a cidade santa e ficarem lá nas tendas, né? A família reunida, eles armam uma tenda e fica toda vivenciando aquela experiência da reclusão como os hebreus viviam nos acampamentos ao decorrer dos inúmeros anos que eles caminhavam no deserto, né? Sim. Um deles chega e diz, né? Por que tu não vai na frente, que era um movimento da cidade, né? E não faz um dos teus milagres lá? Que possam ver e que tu possa espalhar, então, o que tu quer. Na verdade, o que um dos irmãos ele queria é que ele fosse para lá para fazer um milagre, uma cura espetacular, e que pudesse os próprios judeus reconhecerem ele ali, porque estavam perseguindo ele já, e pudessem matá-lo, prender e matá-lo. Então era essa a intenção do irmão, para a gente ver o nível de animosidade que tinha. Jesus, que era Jesus, como tu disse, né? Ele se dá por conta disso, o que ele vai? Ele diz assim, vão vocês na frente e me esperem lá que depois eu vou. E quando ele entra na cidade para a festa das tendas, ele entra disfarçado. Ele não deixa notar. As pessoas não sabem que e ele está lá porque ele se torna um comum no meio do povo. E aí ele dá um exemplo extraordinário, que é o que tu vai falar agora. Nos ensina o convívio familiar, mesmo sabendo toda essa animosidade, de tudo isso, ele passa todos aqueles dias, eram semanas, dentro da tenda, convivendo com aqueles irmãos, com a família dele, sem reclamar de absolutamente nada e dizer, ó, vocês estavam tentando me fazer uma pegadinha. Uhum. Exemplo de que, por mais difícil que seja o convívio familiar ou com as pessoas que ali estão, nós devemos, sim, isso uns aos outros, que eu acho que eu vou falar agora. Obrigado. Perfeito, Éder, bem oportuna, né, essa passagem. E isso se deve, né, essa diferença a patamares absolutamente distintos do nosso processo evolutivo. E aí eu estava, né, para corroborar um pouco com essa reflexão, enfim, das diferentes pessoas que se encontram encarnadas no nosso núcleo familiar, tem uma passagem muito bonita quando a Célia vai ter com seu avô, o Cneio Lúcius, né, que é um espírito também de grande envergadura, assim como Célia, e que depois a gente sabe que ele foi, inclusive, né, um dos que oportunizou o trabalho todo de Chico Xavier, de repente depois até o Jairo pode contar um pouquinho que acompanhou essa experiência, né, que é a família Joviano. Mas o fato é, né, de que esse diálogo ali da Célia com o avô marca uma tarefa bastante importante de compreensão da família. Porque Célia apaixona-se por Sírio, que era um escravo que tinha sido contratado para ensinar ela. E ele se apaixona. E essa paixão culmina quando ele salva ela de um afogamento.
Então, o avô chama ela, porque o pai percebeu que eles estavam, né, encantados um pelo outro, e ele com medo, esse pai com medo de que a filha fosse enganada, então, tenta coibir, né, mandando, inclusive, ao açoite o Sírio. E aí o avô, então, intervém e vai lá conversar com a Célia para tentar entender o que estava acontecendo. E aí é muito interessante, né, porque Célia explica, né, para ele que ela tem um amor infinito, ilimitado, tanto pelo avô quanto por Sírio. E aí, que nem o Lúcio pergunta, mas por que você não usou da franqueza, né, para falar com o seu pai? Por que você não contou para ele? Nossa família se usa sempre da verdade. E aí Célia, né, traz uma grande lição, porque ela era uma jovem, ela era uma adolescente, e ela responde ao avô: talvez meu pai não me pudesse compreender inteiramente, ele jamais poderia ouvir-me satisfatoriamente, sem um protesto enérgico de sua alma. Entretanto, eu continuaria a amá-lo sempre, ainda que o seu coração não me entendesse. E veja que muitas vezes nós somos contrariados em nossas posições, e agora, né, em meio a essa pandemia, com aquelas postagens, a família, um acha que tem que sair, o outro acha que não tem que sair, o outro pensa que o isolamento social é o correto, o outro já discorda, e isso às vezes briga, né, acontecem brigas homéricas. E veja que Célia poderia ter sido mais enérgica e pontuado o seu desejo de ficar com o Círio, mas ela disse não. Primeiro, que ele não ia me entender, e segundo, que mesmo eu sabendo que ele não me entende, eu vou continuar amando. E aí, né, o que nem o Lúcio continua dizendo, mas por que tu negou, né, ao teu pai o vídeo, essas confidências? E aí ela explica que ela já havia tentado fazer, né, essas confidências uma certa vez. E ela, na verdade, não foi, né, compreendida totalmente, como diz ali, e ela precisava ser tratada entre corações da mesma idade espiritual para que as pessoas percebessem, tal como o Cneio Lúcio, o avô dela. Então, ela estava dizendo, olha, não adianta eu falar para ele, ele não tem a mesma idade espiritual que eu. E aí, né, Cneio diz, mas e onde é que você coloca os laços sagrados da família? E aí ela responde, no amor e no respeito com que sempre os cultivei. Elos do sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. Então, ela venera o pai, mas ela sabe que ele ainda não está num patamar evolutivo para entender o sentimento que ela nutria por Sírio. E aí, que nem o Lúcio, né, interroga ela, mas o que seria essa idade espiritual? E aí ela fala que a mocidade e a velhice são algo ou expressões da vida física, mas que, na verdade, existem almas jovens e outras já enriquecidas no campo da experiência humana. E ele reitera, né, o avô, mas o que isso quer dizer de fato, né? E ela diz, vovô, bem sabe da ânsia de aprender, que sempre me impeliu desde pequenina. Embora jovem, sinto em meu espírito o peso de uma idade milenar. Então, o que nós vamos ter aqui, né, é que ela tinha uma idade espiritual que era incompatível com o seu pai, mas mesmo assim ela o respeitava. E muitas vezes, né, nós temos que fazer esse esforço de perceber que às vezes nós somos inferiores, quando a gente agride, quando nós revidamos, né, ou nós estamos vivendo com parentes que são inferiores do ponto de vista da sua idade espiritual. Podem até ser mais velhos do ponto de vista da idade física, mas são inferiores do ponto de vista espiritual. E aí é tão interessante, né, porque o raciocínio mediante isso é de que quanto mais difícil é esse nosso parente, maior atenção nós precisamos dar. E quanto mais, às vezes, ele é agressivo, mais mansitude a gente precisa expressar. Quanto mais eles gritam, mais baixo eu preciso falar. E quanto maior, às vezes, é o desprezo, maior precisa ser minha solicitude.
Então, às vezes, nós somos desprezados por algum familiar, né? A gente se dispõe, entrega nosso tempo, nosso afeto, e aquele familiar nem dá bola, que pode ser um irmão, um cunhado, alguém próximo, né? E que simplesmente a pessoa não tá nem aí. E o que a gente vai fazer, né? Nós precisamos cada vez mais mostrar nossa capacidade de superar esse lugar. Então, a idade espiritual, aqui quer dizer, não pode ser desculpa para nós, sobretudo que já somos estudiosos da doutrina espírita, para eu desprezar esse irmão, né? Pelo contrário, é ele que vai demandar mais atenção. E nessa passagem, né, Emmanuel dita a Chico Xavier de que a luta em família é problema fundamental da redenção de nós, homens e mulheres na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. E é o que eu sempre me pergunto, né? Com que autoridade, às vezes eu venho aqui fazer conduzir um estudo, fazer uma palestra, se eu às vezes não consigo exercitar? Mas ter consciência, né, de que eu preciso exercitar isso com os meus 5 ou 6 ali da família, é justamente o que já me possibilita revisar. Então, quando a gente escuta essas agressões, por exemplo, em relação à nossa posição, por exemplo, né, o que a gente está vivendo agora com relação ao isolamento social, às vezes é melhor silenciar, e isso não nos rebaixa, porque às vezes aquela outra pessoa, aquele outro familiar, ainda não está em condições de entender o que de fato pode significar salvar vidas, né? Então, no imediatismo, às vezes, de querer angariar recursos, e a gente também entende, porque as pessoas precisam, né, das condições objetivas de vida, mas às vezes elas não têm o entendimento do que representa, inclusive, essa vivência da pandemia. Então, seguindo um pouquinho, né, achei linda essa passagem também na obra Mãos Unidas. Ergue-te hoje sobre a estima dos corações com os quais te harmoniza. Então, veja que tem uma dimensão otimista nisso tudo. Nós temos, dentro da nossa família, pessoas que representam estima milenar. E se não fosse assim, talvez a gente sucumbiria. Mas, ao mesmo tempo, nós também sofremos retorno de crueldades que nos caracterizaram em outra época. Então, às vezes, armam-se essas ciladas, né, ou as pessoas desferem injúrias exatamente para provocar o nosso lado cruel, a nossa ignorância, nossa inferioridade. E, salvo o melhor juízo, né, não raro dentro da minha família, naqueles almoços de domingo, né, fantásticos, assim, onde se reúne todo mundo, e lá pela segunda hora de encontro, todo mundo já começa a mais ferozmente expressar as suas opiniões, né, o que a gente precisa ter em mente, né, focar sempre na mansitude, na tentativa, muitas vezes, de eu frear a minha inferioridade, a minha crueldade, porque cada vez que eu levantar a voz, cada vez que eu tentar impor a minha verdade, que foi falado exatamente no estudo anterior, e o Jairo traz, né, uma reflexão muito interessante, porque às vezes a gente quer expressar a verdade, e joga a verdade, né, na cara das pessoas, que é tão duro, tão pesado, que as derruba. E por que a gente quer fazer isso, se nós estamos justamente pensando no momento de evolução, de retratação, de reencontro com esses familiares? Então, a gente precisa, como diz também Emmanuel, né, sempre nos sacrificar. Esse é o movimento que a gente precisa fazer. Então, nós precisamos também olhar para os nossos familiares e enxergar como eles são. E aí, isso, sobretudo com relação aos filhos, né? A gente muitas vezes idealiza os filhos. E aí, André Luiz chama atenção, às vezes, de uma afeição possessiva. Então, nós temos que entender que são criaturas de Deus
e que estão em processo de evolução, mas que às vezes não vão seguir o mesmo caminho ou a mesma receita que nós estamos muitas vezes querendo impor. E isso serve para os, né, pros nossos filhos em especial, porque às vezes eles têm outros padrões, outras formas de se pautar na sua caminhada, mas, como eu disse, também com relação aos nossos pais, com relação aos nossos irmãos, as nossas, né, pessoas próximas, os primos, tios, que a gente acha que nós temos que impor, né, como se agora nós já tivéssemos apreendido todos os ensinamentos cristãos e que agora a gente vai, né, por um lado, ou idealizá-los, ou dizer que eles estão fazendo tudo errado. Então, é um momento oportuno agora, nesse convívio cotidiano, esse convívio diário, para a gente realmente posicionar eles e a nós mesmos no lugar ou no patamar que nós estamos em desenvolvimento. Se alguém tiver uma consideração, por favor, eu não enxergo, não adianta levantar a mãozinha, daí tem que me interromper. Tá? Fiquem bem à vontade, né? Sheila, Claro. tem uma frase da Célia Diniz que ela disse numa palestra dela, que não sei se é dela essa frase, mas ela fala que se na nossa família nem tudo são flores, né, é porque as sementes podem ainda estar em nossas mãos, né? Então, nem Perfeito. tudo são flores, mas a gente pode colaborar, né, com umas sementinhas. É isso. Regando, né, Lucy? Regando essas sementes, né? Pode falar, Éder? Eu queria fazer um comentário também, Sheila, que é muito importante a gente lembrar da segunda carta de Pedro, que ele fala que o amor cobre a multidão de pecados. Nesse convívio familiar, é essa receita, é o que tu falou antes ali. E eu lembro de um comentário extraordinário do Haroldo, quando ele coloca aquela passagem que chega o doutor da lei, né, chega, bom mestre, né, e uma pergunta, né, e Jesus responde, né, eu sou, bom é Deus. E o Haroldo interpreta de uma forma extraordinária, lembrando, né, como que Jesus, Espírito puro, ele dizia que ele não era bom, e que somente Deus era bom. O Haroldo faz uma reflexão e nos leva para dentro do nosso convívio íntimo e também familiar. Aí ele pergunta assim, quantas pessoas verdadeiramente nós amamos? Sim. Tu olha para a família consanguínea e tu olha para a família espiritual, que são os amigos. Quantos a gente amor mesmo, aquele amor incondicional. E aí a gente a contar, a minha mãe. Não enche as duas mãos. Mas vamos dizer que a gente ame 30. Vamos Sim. pegar lá em cima, assim. A gente ama de família incondicional 30 pessoas, independente da familiar ou não. Aí o Haroldo pergunta, né? E Jesus, quantas pessoas, quantos espíritos ele ama? Só na Terra, entre encarnados e desencarnados, dá 30 bilhões. E aí o Haroldo conclui, né? Jesus ama 30 bilhões. Nós amamos 30 pessoas. E Deus, quanto ama? Então, Infinito. bom mesmo é Deus. Olhando para essa proporção, é que a gente vai enxergando e que se nós renascemos naquele convívio ali, é porque nós precisamos recompor as arestas nas inúmeras reencarnações solidárias entre si, em que nos comprometemos juntos. E a mais importante agora é que eu não seja quem seja o perseguidor, que eu seja o perseguido. Se eu tiver que ter algum problema na família, que eu não seja o causador, não mais, né? Mas que eu compreenda e procure entender que eu preciso amplificar a minha capacidade de amar. Era isso. Perfeitamente, muito apropriado, né? E essa dimensão do amor de Deus por nós não temos capacidade, né? Talvez nem cognitiva, e muito menos assim espiritual ainda para entender, né? Que um dia entenderemos. E eu quero só, né, dizer que isso também vale muitas vezes, né, para situações
de pais adotivos, né, e aí nós vamos ter a ideia de que o compromisso é ainda maior, porque muitas vezes eu não tinha aquela obrigatoriedade da injunção carnal, isso está lá no Livro dos Espíritos, esqueci de citar, mas acaba, né, que eu escolho viver aquele amor filial, então eu trago para meu seio familiar, né, muitas vezes um bebê, uma criança, que, em tese, ou já estaria resolvido, né, a situação da encrenca familiar, da trajetória de evolução, ou, de fato, eu acabo trazendo esse espírito, né, que eu tenho um distanciamento muito importante, tanto que ele nem consegue fazer uma aproximação para ser gestado, né, dentro do seio familiar. Então, às vezes aquela criança é um espírito tão distanciado, onde eu tenho tantos débitos, que ela não conseguiu nem aproximar-se do útero materno, ela precisou ir para uma outra mãe, né, para que depois ela pudesse chegar naquela família. Então, esse compromisso é ainda maior. Mas é isso que você falava, né, Éder, a vida é uma ciranda, né, e hoje a gente está nessas condições, enfim, mas o importante é sempre saber que quem escolhe a ordem é Deus, Deus que escolhe, Deus que sabe o que nós precisamos viver, né, e muitas vezes a gente diz, mas meu filho é mais elevado que eu. Não sei, nós não sabemos, e felizmente pelo, né, véu do esquecimento a gente não sabe, mas foi necessário que nesta encarnação eu viesse como mãe, ou como pai, ou como filho, filha, exatamente para experienciar talvez algo que eu ainda não soube respeitar, que eu não soube valorizar. E aí a gente sempre lembrar que as encarnações são solidárias. Uma está tramada, né, para com a outra. E eu sempre gosto de lembrar que, para que a gente pudesse estar aqui, muitos outros permaneceram na erraticidade para cuidar da nossa encarnação. Então, nós também temos um compromisso com estes entes queridos, com esses espíritos que fazem parte da nossa família espiritual, tanto no sentido de que eles apostam, de que nós vamos reconciliar, que nós vamos melhorar, que nós vamos fazer diferente, né, como também vamos saber ser agradecidos por essa oportunidade, por mais adversa que ela seja. E aí vem a pergunta, né? Bom, o que nós estamos buscando aqui, né? Então, se a gente está estudando o Evangelho, estamos vivenciando um processo que talvez seja, não só do ponto de vista material, mas eu diria, sobretudo, do ponto de vista espiritual, nunca vivenciado pelas nossas gerações, né? Aliás, a gente estava fazendo uma conta, eu e a minha filha, né? Provavelmente os bisavós, meus avós ou bisavós meus viveram a gripe espanhola, mas na verdade, das últimas 3 gerações, em sua maioria, eu acredito, não viveu nada parecido com o que a gente está vivendo. Então, é um chamado, né? O que a gente Sheila, ficou mudo o teu som. Acho que tu pode recomeçar a tela de novo. Deu uma travadinha, Éder, se tu puder repetir. Não, tinha ficado mudo, agora eu vou... Voltou. Ficou mudo de novo, vai ter que atualizar, que nem disse o Marco. Tu estava falando ali dos teus parentes da gripe espanhola e depois ficou mudo. Tá, eu que fiquei muda, então. Eu continuo muda? Não, agora está te ouvindo. Só repete a partir da gripe espanhola ali, por favor. Estou atualizando. Talvez o meu que deu uma emudecida aqui. Agora tá bom, estamos te ouvindo. Tá bom? Tá. Acho que deu uma emudecida, talvez. Mas eu estava, né, fazendo essa referência de que ninguém de nós viveu essa oportunidade, digamos, desse caos, né, desse afastamento social, da iminência, talvez, tão efetiva até mesmo da morte. Nós temos que vivenciar, e eu acho que, né, desde lá do Felipe Mascarenhas, depois o Éder trouxe isso semana passada, não nos cabe, né, e acho que a Cris trouxe brilhantemente no estudo de sábado,
não nos cabe mais o medo, porque nós já temos a certeza, né, da vida eterna, então não nos cabe o medo, o desespero, quer dizer, o medo até pode ser vivenciado, mas sem o desespero, né, e aí a gente precisa sempre entender o que a gente está buscando nisso, se nós queremos reeditar essas posturas, né, antigas, eu diria até já vencidas na nossa trajetória, ou nós de fato já queremos avançar. Então a gente precisa analisar o que a gente está fazendo, inclusive nesse tempo, né? Será que eu estou cumprindo com as minhas obrigações? Será que eu estou dizendo as coisas corretamente, como eu disse, sem extremos, sem agressividade, sem se opor, muitas vezes, a visões distintas de forma violenta, né? E aí é um momento oportuno para a gente meditar em torno das nossas aspirações mais ocultas, e desocultar, né, descortinar o que verdadeiramente a gente também está buscando no espiritismo, porque muitas vezes, né, a gente não sabe o que responder a Jesus, a Deus, né, dentro dessa interrogação, o que buscais? E isso é interessante porque viver esse apostolado não é simples, né, é servir, é cooperar, é ir adiante, sem temor ou vacilação. E a gente vacila ainda muito, né? Mas a gente está todos os dias sendo inquirido a responder. O que buscais? E aí eu trago uma reflexão, né, de que hoje nós, talvez nunca antes na história, nós tivemos um patamar de desenvolvimento e tecnologia tão relevante, né? Não tivemos, com certeza. E é tão interessante porque aí chega uma pandemia que nos isola. E o que acontece, né? Nós tivemos uma evolução intelectual estrondosa e agora talvez nós estejamos sendo conclamados para a evolução moral, porque nós temos todas as ferramentas já. Na verdade, eu diria que nós não precisamos de mais nada nesse momento, a não ser a vacina, né, do coronavírus, mas a gente não precisa mais de computador, de tantas outras tecnologias. O que a gente precisa agora é desenvolver muito mais o sentimento e o afeto. Por quê? Porque nós somos convidados a trabalhar na seara do Cristo. Então, não sei exatamente se o que a gente está buscando é exatamente o que Deus espera de nós. E aí eu trago essa reflexão, que está lá na Revista Espírita, então ditada por Santo Agostinho, né, onde ele vai falar um pouquinho sobre a vinha do Senhor. E ali eu, claro, trouxe alguns trechos, mas ele começa mais ou menos assim: todos, enfim, virão trabalhar na vinha. Já os vejo chegando, já os vejo, chegam, numerosos, ei-los que acorrem, vamos à obra, filhos, que Deus quer todos vós trabalheis, que somos nós aqui, né, 30 e poucos aí que fazemos parte do grupo de estudo, vamos imaginar nós, né, claro que tem tantos outros, mas nós já estamos chegando, né, nós estamos estudando, nós estamos tentando corrigir os nossos erros, acertar os passos, né, nos alinharmos com os familiares mais difíceis. E aí vem o convite para a gente poder semear, né? Semeei, um dia colheis com abundância, que é um pouco do que a Lucy trazia, né? Às vezes eu não estou vivendo uma família com flores, porque eu ainda estou retendo as sementes, ou ainda eu estou minguando água, estou minguando adubo, porque eu penso, né? Às vezes eu, lá no meu egoísmo, se vire, né? Vai aprender, eu não vou mais falar nada, deixa que quebre a cara. E, na verdade, o convite é exatamente o contrário, né? Para a gente semear, porque não tem como não colher. E aí tem, né, várias passagens que a gente também já estudou em outras oportunidades, e tudo aquilo que a gente está fazendo agora, todo esse esforço de isolamento social, eu estava, né, comentando hoje com a Carolzinha, né, Carol Psique, que é ruim não poder abraçar, não poder, né, sentir as pessoas. Tem momentos que eu me sinto, às vezes, assim, entristecida, porque
eu sinto falta, eu sou humana, eu preciso desse calor, desse contato físico, né, a distância dos familiares, porque estão cada um em uma cidade, de a gente não poder se reunir, então tudo isso, assim, nos agride, né, muitas vezes, mas nada é em vão, a gente precisa justamente mostrar agora toda a expressão de abnegação, paciência, entendimento, porque os frutos virão, né, e aí Santo Agostinho fala algo bem interessante, né, vede no sol, no oriente, esse belo sol, como se ergue radioso e deslumbrante, vem vos aquecer e fazer crescer os frutos da videira. E aqui tem uma interpretação que a Luiz Elias traz, e ele diz assim, que esse olhar para o Oriente nos conclama a nós também podermos examinar algumas experiências, né, do Oriente, porque nós somos ocidentais e vivemos muito aflitos pela matéria, né, pelas questões materiais, a gente trabalha, muitas vezes para ter menos trabalho, mas aquilo também nos impele a cada vez nos distanciarmos uns aos outros. Então, talvez essa chamada, né, de Santo Agostinho para meditação, para a gente poder fazer esse movimento de harmonização, né, e são tradições, às vezes, milenares, que a gente acaba deixando de lado, e que a gente precisa fazer esses movimentos, né, precisa fazer esse olhar para dentro de si, né, conhece-te a ti mesmo, que dá outra palestra, né, e ali ele fala, vede o sol, e quem é o sol do mundo? É o Cristo, e ele nos acolhe, Cristo nos seus braços amorosos, em um momento de maior aflição, então a gente às vezes se vê nesse escuro, nessa tristeza, né, que nos aflige, nesse momento de distanciamento, e a gente esquece de fazer um momento de prece, de se harmonizar, de valorizar aqueles que estão dentro de casa, né, hoje eu estava lendo uma reportagem que muitos casais estão se desentendendo, né, tem situações muito difíceis, às vezes, de um não tolerar o outro, porque já não conhecia mais, eles só se ligavam, às vezes, pelas questões materiais, né, atualizar a planilha de Excel lá, de como foi os gastos da semana, o que eu preciso ainda fazer, quais as tarefas que eu preciso entregar, né, e não, muitas vezes, fazia esse movimento de introspecção, né, então talvez esse é um pouco do convite, porque sem sol, né, nós não frutificamos, nós não crescemos, e nós já fomos escolhidos para esse banquete espiritual, então nós já temos o sol, nós já somos dotados de sementes, é o momento de a gente poder dispor desses recursos todos, né, e aí a conclamação é essa, vamos, filhos, as vindimas, né, as colheitas serão esplêndidas, e cada um de nós, ou de vós, virá beber a taça do vinho sagrado da regeneração. Então, a gente precisa compreender o mundo de um outro jeito nesse momento, e na sequência vai dizer, aí todas as nações serão reunidas numa só, e uma família, e cantarão louvores ao mesmo Deus. E que coisa mais interessante do que o coronavírus, nós ficamos o tempo todo tentando criar barreiras alfandegárias, limites em cada país, guerreamos por território, e o que hoje a gente está vendo? O vírus não respeita essa barreira, né? Ele vai e contamina, né, a todos. Isso tem, em última análise, né, uma reflexão que a gente precisa fazer. A gente muitas vezes vê nações brigando umas com as outras, disputando benefícios, umas em detrimento de outras, porque na verdade o inimigo, né, digamos assim, muitas vezes é o outro país e eu quero aniquilar ele. Por quê? Porque eu quero ter mais território, mais riqueza, né, vou completar mais, eu faço uma relação com os nossos familiares, não é diferente, né? Às vezes eu quero disputar, eu quero ter a casa melhor, os filhos mais comportados, o melhor emprego, o carro mais novo,
né? E a gente esquece, muitas vezes, de que esse não é o nosso inimigo. Sheila, Claro, fala. tem uma mensagenzinha do André Luiz, do Emmanuel, que ele fala assim: sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, a gente precisa cooperar uns com os outros, sempre. E o que a gente está fazendo hoje, se distanciando socialmente, é uma cooperação mundial, né? De uns para com os outros. E dentro do lar, a gente precisa também fazer isso, né? Cooperar uns com os outros, né? Porque a convivência diária, como tu estava falando, né, é muito difícil, principalmente para aquelas pessoas que não tinham essa convivência diária, né? E é nesse cooperar um com o outro que essas pessoas que estão dentro do lar vão conseguir construir o amor, né? Que é através desse amor que a gente vai equilibrar o universo, né? Isso, e na sequência vai exatamente... não, perfeito. Porque o convite é a gente amar-se, né, do arado e do machado, porque eles representam, digamos assim, o trabalho mais rude, né, mas ligado à plantação, ligado à renovação, né, e aí eu particularmente acho fantástico, né, amarrai as cepas para que não caiam e se mantenham erguidas e suas ramas subirão aos céus. Então, não basta eu estar amarrado e olhando para o céu, fazendo um movimento de elevação. Eu preciso amarrar todas as cepas, né? Eu preciso amarrar todas as plantas próximas a mim para que elas não caiam, nenhuma caia, né? Que todos nós possamos usar isso em favor da edificação do reino de Deus. Porque nós precisamos fazer esse movimento, né? E é dentro do lar. Como? A gente fazendo a prece diária, o culto no lar, a leitura de uma página do Evangelho, né? E agradecer e rogar a Deus, por que não, né? Pedir também a Deus proteção para que nós possamos seguir adiante, né? Que nós possamos compreender esse momento e avançar. Então, Deus não quer que a gente viva com austeridade e privações. Mas nós temos que lembrar que a gente não vai levar um prego daqui, a gente não vai levar, né, sequer eu brinco sempre, né, se eu tivesse que levar alguma coisa, eu queria levar um creme de mãos, porque eu gosto de passar creme nas mãos, mas nem isso a gente vai levar, porque não vai também precisar. Então, nada do que a gente tem, né, a gente vai levar. Nesse tempo de isolamento social, eu acho que a gente precisa sempre refletir que o bem maior é a vida. Então, não é prioridade, né, a gente às vezes adquirir algum bem nesse momento, é a gente preservar o bem maior, né, e é difícil, porque nós também precisamos exercer o quê? A caridade e o coração, né, vivais conforme a caridade e o coração. E qual é a caridade talvez maior? Às vezes a que mais dói, é estar distante dos amigos queridos, né? Como eu gostaria de poder passar a Páscoa, por exemplo, com os meus pais que estão isolados socialmente, mas não dá, porque eu não posso né, colocá-los, por exemplo, em risco. Eles estão rigorosamente, né, em isolamento, e eu não posso de forma alguma, né, de forma egoísta, só para confortar o meu coração, colocá-los por em risco. E agora é a hora, então, de dar esse testemunho, né, de amor, de compreensão, porque se a gente quer realmente viver essa vida verdadeira, né, que é o que Deus nos propõe, nós sempre precisamos estar preparado para que a gente possa olhar para a nossa família com misericórdia, né, compreendendo a idade espiritual deles, que são diferentes, incluindo nós mesmos, né. Então, a gente precisa entender isso, e a partir disso a gente vai ter condições de desenvolver o nosso senso moral. Eu gostaria, assim, só de trazer um videozinho, para a gente poder refletir um pouquinho, assim, o que nós estamos fazendo nessa etapa. Eu particularmente achei muito bonito esse vídeo, e vou interromper aqui para ir passando para ele.
E ele nos mostra muito desse momento atual, no qual é uma música bastante conhecida, de Michael Jackson, que fala sobre a cura do mundo, mas também da Orquestra de Câmara de Brasília, gravou à distância essa música. Então, é possível a gente unir esforços, mesmo longe uns dos outros, como nós estamos fazendo aqui, né? Então, viver o amor verdadeiro lá dos nossos pais, dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos espirituais, que nem o Éder falou, né, da nossa família espiritual, às vezes à distância. E é um momento oportuno para a gente também dar esse testemunho. Então, eu gostaria de passar esse videozinho para que a gente possa refletir um pouco esse significado também desse momento que é tão, eu diria, particular, né? Então, vocês só me avisem se vai estar passando direitinho, vocês vão estar escutando. Para mim não está aparecendo nada. Não? Não. Não, Sheila, não está aparecendo o vídeo. Não? Peraí. Vou tentar de novo. A gente consegue fazer funcionar de novo. Vamos ver. Vamos tentar mais uma vez. Então, depois eu passo para vocês, compartilho com vocês. Agora apareceu a tela. Então vamos lá. Estão ouvindo também? Não, só aparece a tela. Não tem música, não? Quem sabe tu bota dentro do slide, Sheila. Não tem como, ele não vai, eu já tentei fazer isso. Não. Sheila, coloca depois no grupo ali do estudo, a gente escutar logo no que terminar, a gente vai ali e assistir ele, tá bom? Não, tá ótimo, perfeitamente, não. Às vezes as tecnologias não, né? Mas, enfim, né? Acho que só para encerrar, vocês podem, por óbvio, fazer comentários finais. Para a gente... Deixa eu ver aqui. A Luz está com a mãozinha levantada. Bicho, foi sem querer. Peraí. A Angélica está com a mãozinha levantada. Foi sem querer. Eu tô? Também foi sem querer. Foi sem querer. Não. A Lucy está com a mãozinha levantada. Pode falar, Lucy. Tá, então, assim, ó, depois de todos os estudos que a gente teve hoje, que me parece que foi uma sequência um do outro, aqui no livro Vinha de Luz, na lição 60, diz assim, ó, e fazeis de especial, né? Então, é uma sequência do que a Sheila está falando. Está em Mateus 5,47. Então, aqui ele fala que nós, espíritas cristãos, com todos esses conhecimentos... Entra. Ouvindo? Sim. Tá. Nós, espíritas cristãos, então, aqui, que sabemos tantas coisas, que aprendemos tanto, sabemos que estamos aqui no mundo, né, que o mundo não é só do berço ao túmulo, o que nós fizemos de especial e o que nós estamos fazendo mais do que os outros, que é nesse slide que a Sheila colocou anterior aí, Sheila. Ali diz, esse slide anterior, antes do filmezinho, né? Antes do filme. Então, o que nós estamos fazendo mais que os outros? Será que a gente está consolando? Será que a gente está dando alguma coisa de nós a mais? Está consolando? Aqui, ó. Não, é no próximo. Acho que no anterior esse aí.
Será que a gente está fazendo tudo que a gente... Aqui, ó. Vós que quereis viver a verdadeira vida, estais nos caminhos do Senhor, quando tiverdes dado o pão aos infelizes, o óbolo aos sofredores e a vossa prece a Deus. Então, a gente tem esse compromisso, né, de fazer isso aí, de ajudar os infelizes e dar tudo que a gente pode, né, um pouco a mais do que os outros. É isso, Chico. É isso, Lucinho. Mais alguém? Não? Não. Mais nenhum comentário? E aí, para encerrar um pouquinho, né, para a gente, assim, especialmente nesse momento, né, de véspera de Páscoa, enfim, que nós saibamos santificar as nossas afeições, proporcionando aos nossos amigos, familiares, o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. E a capacidade de sentir grandes afeições já é em si um tesouro. A compreensão de um amigo, da família, deve ser para nós a maior recompensa. Então, acho que encerra, assim, né, esse momento, que fique essa lição, essa reflexão, nesse momento de tantas dificuldades, né, objetivas que nós estamos vivendo, mas também de aprendizado, né, para o nosso coração. Com certeza nós sairemos muito melhores, já estamos, né, vivenciando outros processos que vão nos alinhar com outros propósitos de vida. Então, acho que é isso, não sei se tem mais algum comentário para a gente finalizar, até porque o tempo também já se conclui. Eu vou pedir depois para o Marco, né, enfim, se ele tem condições de agregar o videozinho, que ficou muito bonito, foi carinhosamente feito aí pelo Felipe, né, a gente passou aí de tarde, ele fez, refez, fez de novo, ficou muito bonito, é uma música muito bonita, que toca bastante o coração da gente. Agradeço, então, a todos, né, e é isso. Fala! Eu acabei não vendo aqui, para mim ficou mudo, tu conseguiu passar ou não? Não, o som não sai, Felipe, tu quer tentar? Tu tem o vídeo aí. Posso tentar aqui, se tu quiser, eu posso tentar novamente aqui. Porque bem Tenta. na hora também, para mim, aqui ficou mudo, eu não ouvia mais ninguém, não sabia se eu não estava ouvindo o vídeo ou se o meu que tinha ficado mudo ou não. Mas senão a gente depois consegue colocar, né, enfim, na gravação, né, se for possível, enfim. E ela ficou bem, bem bonita. Não sei, Eder, se também você tem alguma consideração, assim, principalmente agora pela semana que estamos, assim. Não, só te agradecer bastante pela maravilha de estudo, né? A sequência maravilhosa de aprendizado, nos ampliando a visão e complementando a primeira parte do estudo, né? Incrível como eles são subsequentes, né? E não há uma programação específica da gente para isso, né? Dizer da alegria de estar reunido com todos aí, né? Temos aí a Leia lá de Sapiranga nos acompanhando, né? O Luiz Corolete chegou por último ali, que não estava vendo antes, querido, dizer da alegria, da Ivone, a melhor aluna do professor Marco, né? A Carolzinha lá, copiando do lado ali, só deixando para a próxima reunião tocar umas marcas para nós. Que alegria, né? Obrigado, Claudinha, também aí, Cláudia, pela presença amorosa, né? A todos aí que eu não estou citando, e agradecer, Sheila, pela oportunidade e dizer... Oi? A Maísa está ali no colo da mãe, né? E dizer... Paulinha está ali quietinha, né, Paulinha? Isso aí. Muito obrigado pela participação de todos. Vamos com uma prece de agradecimento, pedindo força por todos nós, principalmente pelo nosso país, pelos nossos líderes, né? Para que haja menos egoísmo, mais solidariedade, né? E rogar a Jesus que nos ampare. Sabemos que ele está no leme, né? Mas a gente precisa também dar um pouquinho de nós, das nossas boas vibrações, para que a gente encontre a paz, tá bom? Luiz Coriolete, pode fazer a prece para nós, querido? E a Sônia tá aí. A Sônia também. Obrigado, Sônia, pela presença, querida, tá? E nos reunimos, então, na próxima quinta, antes da prece do Luiz,
eu vou convidar todos para que a gente assista às 20 horas. A nossa palestra será direto de Fortaleza, né? A irmã Aila, né? Ela vai falar sobre as tribulações, né, do mundo, que é o momento que a gente está vivendo hoje. Para quem não conhece, a irmã Aila é uma freira estudiosa, pesquisadora do Evangelho, principalmente das cartas de Paulo, né? E ela faz palestra em diversas casas espíritas do Brasil todo, né? Amiga querida, afetuosa do Haroldo, né? Ela que ensina o Aloysio Elias o estudo do Evangelho, que a gente assiste no sábado também. E ela já esteve conosco aqui em Santa Maria, já esteve no Rio Grande do Sul, e sempre é muito proveitoso a fala dela, a pesquisa dela, né? E a compreensão que ela tem da doutrina espírita, né? É uma profunda estudiosa do espiritismo. Então, a gente vai conjugar tudo isso na quinta-feira, às 20 horas, né, na nossa fanpage ou no canal do YouTube ali. A gente vai poder assistir a irmã Ila, que vai nos brindar com a nossa doutrinária de quinta-feira. Tá bom? Agradeço a presença de todos e vamos ouvir, então, a prece do Luiz para conectar os nossos corações e agradecer mais uma vez, Sheila, pela parceria, né, pela compreensão aí, pela ajuda familiar. Um abraço a Vicky, né, que está junto contigo aí, Mauri, e a todos aqueles que se vinculam ao teu coração. Luiz, a prece é contigo, querido. Tá bem. Olá, meus irmãos. Eu convido a todos para nos recolhermos no âmago dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, para que possamos, de dentro de nosso coração, conseguirmos abrir as nossas portas, as nossas janelas, para nos conectarmos com a espiritualidade amiga, que é, para nós hoje, o caminho que está trazendo o conforto, o amparo, a mensagem de amor, de carinho, de esperança que o nosso Mestre Jesus está enviando para nós. Que possamos, mais do que nunca, acreditar hoje na bondade e na sabedoria infinita do nosso Pai Criador, para que possamos, nesse momento, não perdermos em nenhum momento a fé, que é o nosso amparo, que é a nossa certeza que nós sairemos dessa ainda mais fortes enquanto ser humano, enquanto comunidade, enquanto humanidade. Rogamos a Deus a bênção e a proteção àqueles que precisam sair das suas casas, para garantir a todos aqueles que podem, em suas residências, permanecerem, para que essa pandemia, para que este possa ser contido, e que menos corpos e menos almas Muito obrigado, Luiz, carinhosamente aí, participando também conosco, encerrando, e a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Nos encontramos quinta, depois sábado e segunda-feira de novo, tá bom, pessoal? Beijo em todos vocês aí, tá bom? O vídeo fica disponível daí depois, né, Éder? Isso, o vídeo Se quiser,